Amém? Glória a Deus. Queridos, vamos continuar nosso estudo. Vamos continuar a nossa dinâmica de leitura. Salmo 45. Amém? Glória a Deus, queridos. Se sentem, por favor, e vamos ouvir um pouquinho aqui o estudo que se segue. Amados, esse Salmo 45, ele segue o padrão dos cânticos de casamento, né? Não sei se vocês perceberam a beleza desse salmo. Ele é cantado com muita doçura, né? Como se fosse uma canção numa festa de casamento. Então aqui o salmo, ele é introduzido por uma expressão de entusiasmo, né? O salmista começa cantando com muito entusiasmo, com muita alegria, ele é festejando mesmo como se fosse um casamento. É tanto que o título dele é assim, ó, ao mestre de canto, segundo a melodia, os lírios dos filhos de Coré. Então ele é um salmo didático de amor. E esse salmo, nós vamos estudar ele por partes. Do versículo 1 até ao versículo 5, ele vai falar sobre o noivo. Ele vai mencionar a beleza do noivo, ele vai mencionar a sua graça, e essa beleza é explicada especialmente a quem? A Cristo. Quem é o noivo? É Cristo. Aqui não está falando de um noivo carnal, de um homem qualquer. Está falando de Cristo. Então ele descreve o quê? A vinda gloriosa do Messias. Quando o noivo vier, para a sua noiva estar preparada, né, para adorá-lo. E aí ele continua com entusiasmo, cantando do 6 ao verso 7. Vai falar o quê? Qual é o caráter desse noivo? Qual é o caráter do Messias, né? Cristo, ele reina como Deus, ou seja, com autoridade. Ele reina com autoridade. Então esse rei, por isso que ele é muito elogiado aqui. Então aqui no versículo 6 e 7 fala que esse rei, ele ama a justiça, mas ele odeia a iniquidade. Como eu já falei para vocês outra vez, expliquei em outros estudos, a iniquidade ela é diferente do pecado. A iniquidade é o pecado cometido diariamente, proposital contra o Senhor. É quando a pessoa tem prazer de ficar naquele mesmo pecado continuamente. Assim é a pessoa que pratica a iniquidade, né? O homem que não teme a Deus, a mulher que não teme a Deus, pratica continuamente a iniquidade. Mas aqui diz que o amado, ele ama a justiça e odeia a iniquidade, e ele vai julgar tanto aqueles que amam a justiça, quanto aqueles que também amam a iniquidade. E esse hino, ele nos remete ao texto de Mateus, né, capítulo 25. Quem lembra aqui de Mateus 25, que é a parábola das 10 virgens? Lembra? Que é um cortejo de casamento lindo, as damas estão ali esperando, e 5 daquelas damas, elas são prudentes, e 5 são nécias ou loucas. Por quê? As prudentes são aquelas que estão com a lâmpada acesa. É o crente que está com o coração ardendo pelo Senhor. É o crente que está esperando a vinda do noivo, com alegria, e ele está preparado, ele está tão cheio do Espírito Santo, que ele tem até reserva, né? Como aquelas moças, tinha tanto poder de Deus agindo ali, é um simbolismo, que aquelas moças tinham a lamparina cheia de azeite, e ainda tinha um vaso, segurando aquele vaso cheio, e quando o noivo demorou, mas quando ele estava chegando, as lâmpadas de algumas se apagaram. E aquelas mulheres desesperadas foram pedir mais combustível, azeite. E elas disseram, não, antes vai aos que vendem, porque o que nós temos aqui é para nós. Se a gente der para você, vai esgotar e a gente não vai entrar quando o noivo chegar. E foi isso que aconteceu. Então, essa parábola expressa, amado, que o crente deve estar preparado como essa noiva, adornado como essa noiva.
adornado como a noiva é com vestes brancas. As vestes brancas do crente é a alegria, é a pureza, é a santidade. Diariamente nós precisamos nos revestir com essas vestes nupciais, esperando o noivo. Quando eu leio esse salmo, eu comecei a ler esse salmo hoje, me bateu uma vontade de chorar, uma alegria, sabe? O Espírito de Deus demonstrando a beleza do Senhor, a beleza em cada palavra contida neste salmo. Que nós possamos ler cada salmo desse, não só esse salmo, irmão, cada trecho da palavra de Deus que você leia com entusiasmo, com alegria, porque são palavras de vida, palavras que acrescentam vida para nós. Então, esse texto também, ele nos remete a Hebreus capítulo 1, versículo 8, quando ele fala assim, amas a justiça e odeia a iniquidade, por isso teu Deus te ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros. Essa mesma palavra está lá no livro de Hebreus, capítulo 1, verso 8. Quem foi que se ungiu com essa alegria maior do que nós? Está se referindo ao Messias, a Cristo. Porque Cristo, ele tinha a unção do Espírito. Deus, ele mesmo sendo Deus, ele estava ali ungido com esse óleo de alegria para alegrar o que estava contristado de coração. Nele habita tanto a alegria como a justiça, como a bondade, a verdade, como também o abrir-se de Deus, como a gente pregou nesse domingo, né? O abrir-se de Deus, o efatá de Deus. Todas essas coisas habitam em Jesus. Por isso que ele é exaltado como a beleza de um noivo justo e belo. E aí nós vamos caminhando aqui, o verso 8 ao 9. Todas as tuas vestes recendem a mirra, aloés e cássia. Né? Aqui fala de perfumes. Mirra, aloés e a cássia. E cássia são perfumes encontrados na natureza. Né? Assim como a canela também era um perfume muito usado naquela época. Então a gente vê que as essências que nós temos hoje nos perfumes, tudo vem de quê? Da natureza. Então aqui o salmista estava escrevendo, exaltando a beleza do noivo, também a beleza da noiva, e exaltando com o quê? Com as coisas da natureza, com os perfumes, comparando com os perfumes da natureza. Filhas de reis se encontram entre as tuas damas de honra. À tua direita está a rainha adornada de ouro finíssimo de Ofir. Então, aqui, a descrição do noivo está simbolizando a beleza do Messias. Quem é o Messias? Cristo. Cristo Jesus que virá nos buscar. Amém, igreja? Quem se alegra quando pensa na vinda de Cristo? Porque quando nós estamos com essa expectativa gerada pelo Espírito de Deus em nosso coração, quando nós estamos em santidade, quando nós estamos em comunhão uns com os outros, em comunhão com o Altíssimo, nós nos alegramos quando nós pensamos em Cristo voltando. Porque pensar em Cristo voltar é pensar em gozo, em paz, em alegria. É o que nós vamos ter. Lá no céu nós vamos ter isso, gozo, paz, alegria, em abundância. Amém? E vamos caminhando. Ouve, filha, vê e dá atenção, esquece o teu povo e a casa de teu pai. Então o rei cobiçará a tua formosura, pois ele é o teu Senhor. Inclina-te perante ele, a ti virá as filhas de Tiro, trazendo donativos. Os mais ricos do povo te pedirão favores. Esse verso 10 e 11 é lindo. Quando fala, ouve, filha, e dá atenção, né? É como se o salmista estivesse dizendo, escuta, igreja. Dá atenção às palavras do Criador. Dá atenção às palavras do noivo, que é Cristo. Nós somos essa noiva. E ele continua falando, ouve, filha, vê e dá atenção. Esquece o teu povo e a casa do teu pai. O que é que esse versículo está dizendo, irmãos? Uma mulher, quando se casa, ela tem que deixar para trás a sua parentela. Um homem, quando sai de casa, ele tem que deixar pai, mãe e irmãos para trás. Ele tem que se ligar no seu novo lar. Ele tem que estar ligado com sua esposa. A alegria que ele vai ter do seu lar é uma alegria que Deus vai permitir que ele tenha através de quê? Do convívio com a sua esposa
e futuramente com os filhos que virão. Esse é o consolo de quem forma uma nova família. Assim também ele faz uma comparação. Quem saiu de um mundo de perdição, quem saiu do pecado e adentrou as portas das mansões celestiais e hoje faz parte do povo de Deus, espera o Messias e com alegria, esquecendo-se de quê? Do passado, esquecendo-se das coisas que ficaram para trás, esquece o teu povo. Ele está dizendo assim, olha, deixa para trás os deuses estranhos, deixa para trás os deuses dos teus pais que você costumava se curvar para eles. Lembra de Abraão, quando ele foi chamado da terra dele e ele partiu para uma terra melhor? Abraão veio de uma terra idólatra. Abraão pertencia a um povo idólatra. Ele deixou tudo para trás para seguir o seu Deus. E aí ele e Sara formaram uma nova família. Veio alegria na vida deles, veio riso. Isaac significa riso, né? Alegria. E aí depois de Isaac, de Abraão, veio Jacó, e hoje o povo de Israel, descendente dessa linhagem. Né? Por quê? Porque ele deixou para trás seus deuses estranhos. Amados, deixe para trás os deuses estranhos. Que deuses são esses? Deixe os costumes antigos para trás. Deixe as velhas manias. Se apegue ao Senhor. Não fique preso mais ao passado. Olhe para Cristo. Olhe para Cristo, que é o alvo. Nós não temos mais tempo a perder, igreja. Nós temos que cultuar aquele que vive eternamente. Nós estamos no tempo que, se alguém não quiser andar com Cristo, nós vamos dizer, olha, me desculpe, eu queria que você seguisse em frente à caminhada, mas você infelizmente vai ficar e eu vou continuar. Não é tempo de brincar, não é tempo de olhar para trás, é tempo de avançar. Não é tempo de olhar mais para as circunstâncias. Ficar olhando para as circunstâncias que nos cercam, dizendo, se na minha casa as coisas estivessem melhor, eu iria servir o Senhor. Não, Deus quer que você sirva a si mesmo. Se eu tivesse um emprego melhor, eu também serviria melhor ao Senhor. Não, Deus quer que você sirva a si mesmo. São provas. É na prova que o Senhor te exalta, quando você permanece, igreja. Amém? Então, para concluir aqui, a ti virá a filha de Tiro, trazendo donativos, os mais ricos do povo te pedirão favores. Então esse versículo 12 faz uma alusão à fé sincera dos filhos de Deus. Lembra daquilo que foi pregado aqui domingo? Quando você tem uma fé sincera, outras pessoas se achegam a Deus. Outras pessoas falam, eu quero conhecer o Deus da irmã Sandra. Eu quero conhecer o Deus do Dean. E aí as pessoas têm esse costume de dizer, onde é que você congrega? Eu quero conhecer, onde é que você vai buscar a fonte de alegria que eu vejo em você? Aonde é que é essa fonte de alegria? Só que as pessoas se esquecem que também não é simplesmente o lugar onde você congrega. Essa fonte perene de alegria é Cristo dentro de nós. É Jesus que é essa fonte inesgotável de alegria. Quando você está com o coração disposto a buscar a Deus, amado, não é porque você está numa determinada igreja que você sente alegria. A sua alegria em Cristo, ela tem que ser constante. Independente do lugar que você está. Quando você vem para a igreja, já tem que vir com o coração preparado para receber essa alegria e se doar também para o Senhor, né? Vamos nos doar mais. Quando a gente cantar aqui, quando a gente vibrar com Cristo, vamos vibrar juntos, né? Com alegria, todos em um só espírito, celebrando o mesmo Deus. Toda formosura está a filha do rei no interior do palácio, a sua vestidura é reclamada de ouro, em roupagens bordadas reproduzem-na perante o rei, as virgens, suas companheiras que a seguem, serão trazidas à sua presença, serão dirigidas com alegria e regozijo, entrarão no palácio do rei. Então aqui do verso 13 ao verso 15, fala dos privilégios do crente, os privilégios de quem pertence a Deus. Quais são os privilégios? Serão dirigidos com alegria, regozijo, é estar na presença de Deus. Lembra que nós cantamos aqui, né, que a gente quer estar diante do trono de Deus, mostra a tua beleza,
né? Mostra a tua beleza, quero ver tua face, ó Deus. Me leva à sala do trono. Quem vai ser levado à sala do trono é o salvo, é o crente, é aquele que se regozija, é aquele que tem prazer no Senhor. É o que tem prazer e alegria nas coisas de Deus. E para finalizar, em vez de teus pais serão teus filhos, os quais fará príncipes por toda a terra. O teu nome eu o farei celebrado de geração a geração, e assim os povos te louvarão para todo o sempre. E para finalizar aqui, né, a gente vai perceber que a alegria das pessoas agora não vai ser mais os seus pais, nem seus filhos, nem seus parentes, nem seus príncipes, como diz ele. A alegria do cristão é estar na presença de Deus. A alegria do cristão é estar na presença do Altíssimo. O teu nome eu o farei celebrado de geração a geração, e assim os povos te louvarão. Então, amado, você vai cumprir o que está dizendo esse salmo? Vai celebrar o nome do Senhor de geração a geração? Nós precisamos celebrar o nome de Cristo, para que o nome do Senhor não venha a ser esquecido pelos nossos filhos. Amém? Nós temos que levar adiante essa palavra. Nós temos ela escrita, mas nós temos que tê-la escrita, gravada no nosso coração. Amém?